Dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. Uma semana é bom demais, estraga? É muito interessante. Porque se é bom, quanto melhor, vai ser sempre bom. Por que vai estragar? Porque tem que tomar cuidado. Ainda mais quando é bom demais. Preservar, guardar. Essa imagem ligada ao bom demais tem uma quantidade grande de água, está ligado com o bom, e tomar cuidado para não estragar. A gente está em Parashat Toldot, fala sobre Yaakov e Esav, nascimento dos filhos de Yitzhak e Rivka. Essa é a Sirá de número 2. Toldot, a tradução é gerações, os filhos. A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o volume 20 de livros, Discursos Assídicos do Rebbe de Lubavitch. É impressionante como o Rebbe consegue coisas como redimir a imagem de Esav, do filho da pá virada, o filho de Yitzhak, que se tornou, de um certo modo, inimigo de Yaakov e inimigo do povo do Esav, nasceu Amalek, depois que é o nosso eterno algoz, aquele que vai sempre atrapalhar e querer fazer maldade. E mesmo assim, o Rebbe consegue encontrar um lado positivo no Esav, assim como ele conseguiu encontrar um lado positivo no Korah, que foi o rival, o rebelde contra Moshe Rabbeinu, contra o grande líder Moshe. E aqui, no caso, Esav, a gente vai ver como tem uma energia positiva que a gente deve saber, que é esse bom que é demais. E tomar cuidado para não estragar, porque tem essa vicissitude, esse handicap, essa desvantagem, porque como é bom e é demais, pode descambar para o lado errado, negativo. Então, sim, o que é bom demais estraga, pode fazer mal. O que é bom precisa ser cuidado, ainda mais se tiver excesso. Mas precisamos saber lidar com o bom no mundo e elevá-lo, né? Então, não é para fugir e sair correndo porque pode estragar. O bom demais deve ser usado, mas tem que saber lidar, como tirar o melhor sem se perverter, sem cair, sem se corromper. A gente está no Sefer Bereshit. Essa é a porção Parashá do volume 25, que o Rashi explica, e essa que é a fonte da explicação do Rebbe nessa Sirá. Fala, vai Gdelu Hanearim, e os rapazes cresceram. Depois fala, Esav Ish Yodeatzad, e Esav, que era o primogênito, era um homem que sabia caçar. Ishsadeh é um homem do campo. Yaakov Ishtam Yoshev Holim, e o Yaakov é uma pessoa íntegra, completa, ingênua, pura, que ele ficava sentado nas tendas estudando. No Akut Shmoni, que é o Midrash, fala que o que é Vaigdelu e cresceram no plural. Fala que Vaigdelu, então, não é só Yaakov, como eram gêmeos, os dois cresceram ao mesmo tempo. Inclui também Esav, que também cresceu, mas que ele se estragou com seus atos com o tempo. Quer dizer que cresceram não só materialmente, como também, né, materialmente, no caso da idade, cresceram em termos de anos, né, ficaram mais velhos, mas também espiritualmente. Por isso que fala que ele estragou seus atos, porque está ligado com algo espiritual de crescimento. No Sefer Yoshua, capítulo 14, fala que quando fala de grandes, está ligado com os nossos patriarcas.
Vamos falar sobre Hebron, que está ligado com Kiryat Arba até hoje, né, geograficamente, em Israel. Hadam Hagadol Banakim, é o homem que é grande entre os gigantes. Então, está falando sobre esses que são grandes, que é ligado a Avraham, Isaac e Yaakov, que são os nossos patriarcas. Depois, vemos que Esaú não se tornou grande espiritualmente. Pelo contrário, se tornou um perverso. Por que ele se estragou? O que aconteceu com ele? Também no Zohar fala que é crescimento espiritual. Avraham os fez crescer, os educou nas mitzvot. Avraham foi contemporâneo durante 15 anos, tanto do seu filho Isaac quanto dos seus netos Esav e Yaakov. Os educou tanto nas mitzvot, que inclui o Esav além de Yaakov. Mesmo no Yakut Shimoni, dá a entender que Esav apenas teve a possibilidade, mas não cresceu de fato espiritualmente. Como o Zohar pode dizer que Esav conseguiu crescer espiritualmente também? Enquanto sabe-se, inclusive o Zohar menciona sobre isso, que quando fala mais cedo, vai Itrotsetsu a Banim, né, no versículo 22, que brigaram as crianças Bekirbá, dentro do ventre da mãe Rivká. E aí ela falou, se é assim para ter essa briga, para que eu quero viver assim? E aí ela foi até a Yeshiva de Shem Ever para entender o que estava acontecendo, por que tinha essa briga dentro dela. Já a briga da mãe, Esav era atraído pela idolatria. Foi assim que Shem Ever interpretaram essa briga que tinha dentro da barriga da Rivká. Então, já tinha uma briga na barriga da mãe de Rivká, que era o Esav com Yaakov. Então, como pode falar que Esav cresceu espiritualmente e não era uma pessoa ruim? Mas ainda, no mesmo verso, logo depois, como a gente traduziu, fala que Esav era focado em caça e no campo, que não é uma coisa boa. No Talmud, os sábios falam que ensinam toda a Torá para o neném na barriga da mãe. E ao sair para o mundo, o anjo encosta aqui no lábio e o neném esquece tudo. Porque ela esquece, o neném esquece, para não perder seu livre-arbítrio. Se soubesse a Torá, mesmo que saindo para o ar no mundo, ia acabar forçando as pessoas a fazerem sempre o certo, sem ter o livre-arbítrio de decidir por coisas que também não são tão boas. É possível dizer, então, que Esav esqueceu suas tendências negativas que ele tinha quando estava brigando com Yaakov dentro da barriga da mãe e querendo ir para a idolatria. Quando ele nasceu, o anjo encostou no lábio e ele esqueceu tudo, inclusive suas tendências negativas. E a educação que chegou depois de Abraão foi efetiva, porque encontrou alguém que estava limpo, sem ter as influências negativas que já tinha antes. Mas, no fim das contas, ficou a marca dessa tendência do Esav. A mesma coisa acontece do lado da Kedushá, da santidade. Fica uma marca que o leva para o estudo da Torá, para ele poder recuperar o que ele perdeu ao sair do ventre materno. Então, volta a pergunta. Como pode falar que Esav estava incluído entre os grandes e que depois ele estragou? Urashi explica aqui que esse Vaitrotsetsu, que é uma palavra difícil, diferente, que a gente traduz como briga ou de correr, né, de rats, para alguma coisa. O Rashi explica, Mitrotsetsim, Zé im Zé, que eles brigavam, estavam engajados um com o outro, o Merivim, e lutavam, Bernat Shnei Olamot, para a herança dos dois mundos. O que são esses dois mundos? Esav queria esse mundo daqui, mundo dos prazeres materiais, físicos aqui nesse mundo. Yaakov queria o mundo que está por vir, o Olam Abá, o mundo vindouro. É claro que todos os dois queriam os dois mundos, tanto o Olam Hazé como o Olam Abá.
esse mundo quanto o mundo vindouro. Curioso, porque Esav, o perverso, o malvado, fazia questão de ter o Olam Abá, de ter o mundo vindouro. Ele quer só aproveitar, aprontar nesse mundo aqui. Os patriarcas eram carruagens para a vontade divina, totalmente anulados à vontade divina. E todos os filhos eram, no máximo daquele do chá, também herdaram isso deles. Como pode um dos filhos do Isaac, que é filho de Abraão, querer idolatria no fundo da sua natureza, dentro da barriga da mãe ainda? O que ele fez depois não espanta, foi porque seus atos se corromperam, como está escrito no Yakut Shimoni e no Zohar também. Cada um tem o livre arbítrio de agir como quiser. E Esav escolheu o seu entorno, Knaani, do povo de Knaanim, de Nimrod, que era aquele que era o rei da idolatria, com o qual Abraham se desentendeu. Isso não veio do Yitzhak. Esav saiu de Yitzhak e depois se separou do universo do Yitzhak. As escolhas erradas que ele fez, ele teve livre arbítrio, que não veio da herança e do ensinamento do seu pai, Yitzhak, nem de Abraham, o seu avô. O Rambam explica no Perush HaMishnayot, na explicação que tem sobre o Talmud, os dois tipos de serviço espiritual. Aqui a gente vai começar a explicar a grandeza do Esav, que a gente está resgatando e redimindo conforme a orientação do Rebbe e o estudo do Rebbe. Tem dois tipos de serviços espirituais. Primeiro, o Hassid Meulé. Hassid Meulé é um Hassid, é uma pessoa boa, que é excelente, perfeita, como se pode se dizer. Aspira desde cedo somente pelo bom, totalmente bom, perfeito. Depois tem o Akovesh et Yitzro, é aquele que conquista a sua tentação, o seu instinto. Ele tem desejo pelas coisas ruins, mas se controla. Tem diferença de níveis. São dois serviços diferentes. Um de Tzadik e um de Baal Teshuvah. Um que é reto desde o começo, que ele é de excelência, perfeito, e outro que é aproveitando os desafios e vencendo. Se os avós dos patriarcas deram sinais para os filhos, né? Masé avot siman labanim, os atos dos patriarcas são sinais para os filhos. Onde está a força para o que controla seus instintos? Porque os patriarcas eram sempre tzadikim. Então estaria sempre ligado ao nível do Hassid Meulé, daquele que é um bom excelente. Como é que pode a gente aprender, herdar algo daquele que é Kovesh et Yitzro, que controla os seus instintos, a sua força para coisas negativas, tentações? Na verdade, a Kovesh, aquele que conquista, não fez nada de errado. Ele só tem desejos. Mas ele se controla. Não chega na prática a fazer coisa errada. Como teria o assunto da Teshuvá, do retorno, da reconexão, do conserto de algo que não é bom? Tem que ter isso de algum modo dentro da gente. Pode-se dizer que os avós nunca tiveram nada dessas perturbações internamente, mas de algum modo externamente é isso que a gente herda. O serviço dos avós dos patriarcas é dividido em dois. A subida de nível em nível de Kedushá, está ligado com o Hassid Meulé, com esse bom que é perfeito e é excelente, e a superação dos obstáculos que estão fora, que é o Baal Teshuvah. Mas às vezes é mais difícil dominar as perturbações de dentro do que de fora. De onde veio essa força para a gente ir contra isso e controlar isso? Tem a Mishnah no Pirkei Avot, capítulo 4, que fala Eizehu Gibor Akovesh Yitzro. Quem é forte de verdade é aquele que conquista os seus instintos, suas tentações. Essa força é expressa uma ligação forte com Hashem, porque está ligado com a força da Teshuvah, obedecendo e fazendo só o que é bom, tendo vontades e pensamentos, mas controlando e fazendo só o que é bom. Tem um valor muito grande. Mais ainda, a força do Baal Teshuvah, daquele que volta. Nada mesmo pode enfraquecer nossa ligação essencial com Hashem. Recebemos isso dos nossos patriarcas. Isso passou para os filhos também.
Yaakov é o Hassid excelente, Hassid Meolé, e Esav é aquele que, Hakovesh, é Titzró, que domina o seu instinto. Isso se percebeu já enquanto na barriga da mãe. A diferença é que nos patriarcas não tinha como ter a realidade de coisas ruins. Hashem quer que a gente vença as tentações e façamos só o bem. Entendemos agora porque a briga na barriga da Rivka, da mãe, sobre a herança dos dois mundos. O Esav ainda estava no campo da Kedushá, da santidade, na barriga da mãe, Rivka. Então, seu desejo por este mundo foi para o bem, como resultado de ser filho do Isaac. Ele herdou uma coisa boa, de santidade. Então, mesmo enquanto na barriga da mãe, ele queria esse mundo aqui para fazer o seu serviço de uma moradia para Hashem aqui embaixo nesse mundo. O serviço Hassid excelente é subida de grau em grau, na própria santidade. O objetivo é a plenitude, o Olam Abá, o mundo que está por vir, perfeito. Sem mistura de coisas ruins. Tudo sagrado. Para o que conquista as suas tentações, o principal é esse serviço neste mundo aqui, que tem obstáculos, tem impedimentos, tem ocultações, e ele consegue vencer. O Hassid Meolé, o Hassid excelente, precisa agir neste mundo, e o que conquista as suas tentações precisa desligar deste mundo. Então o Hassid precisa poder entrar nesse mundo, não ficar só no mundo lá em cima, e o que conquista as suas tentações precisa também pensar, se destacar do mundo aqui embaixo e começar a almejar e viver no mundo lá em cima. Tem que se ligar deste mundo, mesmo do seu serviço, com o material, refinando e resgatando o material, transformando em santidade. E deve se entregar para o Olam Abá, o mundo que está por vir, o estudo, etc. O foco de um é lá. O Hassid Meolé, Hassid excelente, ele tem um foco lá em cima. E o Hakovesh Titzró, aquele que conquista seu instinto, tem um foco aqui. Para ser, quase terminando, para ser um homem do campo, tá ligado com o Esav, precisa saber caçar como o Esav, e até mesmo saber enganar e se virar. Precisa vestir a camisa. Quando a alma se ocupa com os assuntos deste mundo, como comida, bebida, etc., com intenções sagradas, ela purifica as faíscas sagradas que se encontram nas coisas materiais aqui nesse mundo. Mas na prática, depois que parou a educação do Avraham e Esav parou para sua ligação com Isaac, então estragou e se tornou um caçador simples, fazendo maldades. Segundo o Alter Rebbe, Isaac queria dar suas bênçãos para Esav, porque na sua fonte era bom. Pelo lado da sua cabeça, que foi parar, inclusive, Menat Marpelá, em Hebron, para elevar o mundo, mas elas foram para Yaakov, que só ele tem a força de refinar este mundo. Concluindo, apesar de sermos filhos de Yaakov, não devemos nos contentar, satisfazer e bastar com o serviço do que fica só estudando como Yaakov. Precisa também de atividade do homem do campo, como Esav, que também foi dada para Yaakov. Como está escrito em Bereshit, no capítulo 25, versículo 19, o Rashi traz que ele, Toldot Isaac, no comecinho, essas são gerações de Isaac. O que o Rashi fala? Yaakov, Esav, Amorim, Abaparashá. Tem um Yaakov e Esav fora, com problemas, sem estar ligado com a Parashá e com a Torá, e tem o Yaakov e Esav que estão sendo falados aqui nessa Parashá. É uma garantia de que vai dar certo. Precisamos de dois tipos de serviço. Mas não, Deus nos livre do modo como Esav fazia, mas como está na Parashá, de acordo com a Torá. Primeiro precisa se entregar para o estudo da Torá. Começa com o Modéani e com a santidade, Yaakov. Depois precisa também se ocupar com o mundo, que é o Esav, e preparar delícias para Hashem. Quando falamos
com quem está perdido no campo e a gente precisa aproximá-lo. Não dá para falar com ele na língua sagrada no hebraico e no estilo do erudito. Tem que falar na língua nativa, nem num conteúdo adequado ao campo, como diz o Rambam Maimonides. Primeiro começa com nozes, depois sapatos, depois dinheiro, depois prestígio, etc. E como sempre, o Rebbe termina num viés positivo, num sentido bom, que quando a gente ativa e trabalha com esses dois tipos de atividade de Toldot Isaac, das gerações dos filhos de Isaac, Zohim Bekarov, a gente tem um mérito em breve para o tempo em que a gente vai falar para Isaac que Atá Avinu, você é o nosso pai. Na Geulah Ametit Veshlema Aledei Mashiach Tzidkenu, que seja agora já. Tudo juntos nós, são boas notícias. Shabbat Shalom, Mashiach Now.